Olá pessoal, como vocês estão? Então, como que foram as férias? Esse tempo aí sem correção no nosso canal? Eu espero que vocês tenham aproveitado as férias para descansar e esse tempo sem as correções para focarem nos estudos, na resolução das questões e na leitura também do plano de estudos. Agora nós estamos no 5º plano de estudos e nesse vídeo nós iremos corrigir a primeira atividade do primeiro bloco. Nesse vídeo, nessa atividade, nós tratamos, na verdade, vocês já fizeram essa atividade, né? Do artigo de divulgação científica. Então, antes de começar a correção, vamos ler esse texto. Artigo de divulgação científica. O gênero artigo de divulgação científica caracteriza-se por transformar um discurso da área científica ou tecnológica em um texto que pode ser entendido por um público amplo. Para isso, emprega palavras acessíveis e se vale de estratégias que facilitam a compreensão dos conteúdos produzidos por especialistas, sem perder a precisão necessária à exposição desse tipo de conhecimento. O texto que você vai ler agora é um exemplo de artigo de divulgação científica. Então, pessoal, a partir deste pequeno texto, nós vimos algumas das características, do texto do artigo de divulgação científica, algumas de suas finalidades. Então, nós ficamos sabendo que esse gênero textual, nesse tipo de texto, ele, a sua finalidade é divulgar, para o público em geral, o público que não é especialista naquela determinada área, é uma descoberta, um estudo de determinada área científica. Por isso o nome, artigo de divulgação científica, ou seja, tipo de texto que divulga a ciência para toda a população, aqueles também que não são cientistas, não são especialistas, ou que são cientistas e especialistas em outras áreas. Por exemplo, nós podemos ter um doutor em literatura e um doutor em física, por exemplo. E eles são cientistas, são especialistas em suas áreas e fazem descobertas. Mas aí, por exemplo, o doutor em física vai escrever esse artigo para divulgar a sua descoberta, de maneira que não só seus colegas, que são da área de física, entendam, mas que nós, que somos apenas estudantes, professores, cidadãos que trabalham em outros tipos de emprego, como o doutor em literatura, como todos os outros cientistas, entendam essa pesquisa em física. Então, é para isso que esse tipo de texto serve. Então, na atividade 1, nós leremos, vocês já leram, um texto de divulgação científica, que se chama Das Moléculas às Criaturas Inteligentes. A ciência não é capaz de garantir que existe vida fora da Terra, mas tem meios de provar que os seus ingredientes estão em toda parte no espaço. E os cientistas ouvidos pela Super afirmaram, com maior ou menor convicção, que se inclinam a acreditar na existência de seres vivos, até em vida inteligente. Ela deve ser muito rara, diz Geoffrey Marcy, pois na Terra há 100 mil espécies animais e só uma tem inteligência. Mesmo assim, Marcy acha que existem seres dotados de raciocínio. Eles estão em algum lugar entre as 100 bilhões de estrelas da Via Láctea. O mais entusiasmado com essa possibilidade é o físico Paul Horowitz, da Universidade de Harvard, diretor do Projeto Beta, que monitora permanentemente o espaço em busca de sinais de micro-ondas, os mesmos usados nas linhas internacionais de telefone. Apoiados por doações, inclusive de Steven Spielberg, o cineasta que dirigiu ET, os cientistas do Beta usam um radiotelescópio de 28 metros de diâmetro situado perto de Boston, nos Estados Unidos.
Eles esperam ouvir mensagens de extraterrestres entre os sinais que gravam. Eu aposto a minha vida como as civilizações alienígenas, disse Horowitz a Super. A declaração é forte, mas não é exagerada. Existe hoje um ramo inteiro da biologia, chamado exobiologia, cujo único objetivo é o estudo da vida extraterrestre. Os exobiólogos afirmam com segurança que em todos os cantos da Via Láctea existem moléculas orgânicas, as mais importantes na constituição dos seres vivos. Se reagirem entre si em condições ideais, elas podem formar células, cromossomos, células e, quem sabe, até um órgão como o cérebro. A exobiologia tem desafios ilimitados, explica Harold Klein, da Universidade de Santa Clara, na Califórnia. E, por enquanto, tem recursos bem limitados. O que a NASA pretende, agora, é mexer nesses recursos para obter o maior retorno possível em termos de conhecimentos. Se der certo, dentro de alguns anos vamos saber, finalmente, se somos ou não os únicos habitantes do universo. Revista super interessante, São Paulo, abril, maio de 1996. Então, pessoal, aqui é agora. Perdoem aí pela falta do ar. Nós vimos, então, nesse artigo de divulgação científica, publicado na revista Super Interessante, que é uma revista que contém vários gêneros, né, inclusive alguns artigos de divulgação científica, que o repórter, né, ele fez uma matéria, fez esse artigo de divulgação científica para divulgar o estudo de alguns cientistas, né, que tratam nas suas pesquisas do descobrimento de vida fora do planeta, de vida inteligente, principalmente fora do nosso planeta. Na questão 1, em relação às características gerais do texto, A. De que tipo ele é? Literário, publicitário, que é aquele texto da propaganda, de divulgação científica ou é uma notícia? Trata-se de um texto de divulgação científica, não é, pessoal? Por 2 motivos. Primeiro, se a gente for analisar aqui as opções, literário, ele não tem, né, as mesmas características nem a mesma finalidade do texto literário. Por quê? Nós vimos aqui como a gente pode perceber, né, que esse texto ele está divulgando esses estudos, esses pesquisadores que tratam de vida fora do planeta. Então, não pode ser literário, né? O objetivo da literatura, da poesia, não é divulgar uma pesquisa, divulgar pesquisadores. Publicitário? Também não. Apesar de estar divulgando, essa divulgação é diferente daquela feita pela propaganda, né? Porque a propaganda quer que você compre um produto, né? Que você apoie uma causa com dinheiro também. E aqui não é essa o tipo de divulgação que é feito. Notícia? Também não. Se a gente for pensar, a notícia ela quer trazer um fato, né, ocorrido. Então a notícia ela vai direto ao ponto. Como ela quer nos passar uma notícia, um acontecimento recente, então ela tem algumas características que nós não encontramos nesse texto. Além disso, o que nós estamos estudando é o texto de divulgação científica. Então essa é a resposta, né, óbvia por esses dois motivos. B. De que assunto ele trata? Então, o texto, ele analisa a possibilidade de haver vida, inteligente ou não, em algum outro lugar não do planeta, né? Algum outro lugar do universo, perdão. Então, é disso que o texto trata, até o próprio título, né? Das moléculas às criaturas inteligentes, ou seja, da vida fora do planeta. Tanto em relação a pequenas moléculas, se há moléculas que podem um dia se transformar em seres vivos, até, né, o que nós consideramos o tipo de ser vivo mais evoluído, que são as criaturas inteligentes.
Então, pessoal, lembrem-se que aqui na B é em outro lugar do planeta, outro lugar do universo ou fora do planeta. Faltou aí essa palavrinha. Questão 2. Astrônomo é um cientista que estuda os planetas e outros astros. O astrônomo Geoffrey Marcy declara que, se existe vida inteligente fora da Terra, ela deve ser muito rara. Então lembrem que o Geoffrey é o primeiro cientista que fala, aqui já ainda no primeiro parágrafo. Em que fato relacionado às formas de vida da Terra ele se baseia para fazer essa afirmação? Então ele fala lá no texto, no primeiro parágrafo, que a Terra tem milhares de espécies animais, para ser mais preciso, 100 mil espécies animais, mas só uma tem inteligência, que é o ser humano. Então, já que em uma variedade tão grande de espécies, apenas uma é inteligente, ele acredita que ocorre o mesmo fora da Terra. Talvez hajam muitas espécies, mas é raro, vai ser raro, que alguma delas tenha inteligência como nós. Então, voltem aqui também no primeiro parágrafo, né, para ler novamente aqui o que ele diz sobre essa questão. Né, aqui tem até entre aspas, quer dizer, uma fala dele falando isso. Pois na Terra há 100 mil espécies animais e só uma tem inteligência. Questão 3. Explique com suas palavras o que é o Projeto Beta. Então, nessa, pessoal, eu dei aqui uma resposta, mas vocês vão deixar a resposta de vocês. Por quê? Como a própria questão diz, com suas palavras. Não que nas outras vocês precisem apagar se estiver certa. Né? Se a de vocês está certa, se está nesse sentido, não precisa apagar para colocar a que está aparecendo aqui. Mas essa especificamente, né, pede que seja com as suas palavras. Não é com as palavras aqui da correção e nem com as palavras do texto. Então, ele é um projeto de pesquisa espacial desenvolvido nos Estados Unidos. Por meio de equipamentos como o radiotelescópio, os pesquisadores tentam captar e gravar sinais eletrônicos, que são as micro-ondas, esperando gravar, junto com esses sinais, algum indício de civilizações extraterrestres. Então, essas informações sobre o Projeto Beta estão aqui no próprio texto. Né? Aqui no segundo parágrafo, tem um pouquinho, fala um pouquinho disso, e no resto do texto. Então, se ficou alguma dúvida, releiam o texto e resumam essas informações que ele apresenta para a questão 3. Questão 4. O diretor do Projeto Beta é o físico Paul Horowitz. Segundo o texto, ele é o mais entusiasmado com essa possibilidade. De que possibilidade se trata? Trata-se da possibilidade de haver vida inteligente em outros planetas. Então, vamos voltar aqui no texto para analisar essa questão. Vamos ver. O mais entusiasmado com essa possibilidade é o físico Paul Horowitz. Então, a gente viu que essa frase está no começo do segundo parágrafo. Então, essa possibilidade só pode se referir a algo que foi falado no parágrafo anterior. E qual é o tema do parágrafo anterior? A vida fora do planeta. Mais especificamente, a vida inteligente fora do planeta. Então, é sobre isso que essa possibilidade se refere, né? A vida inteligente em outros planetas. A vida em outros planetas, no geral, mas, no caso do Paul, especificamente da vida inteligente. Horowitz diz: eu aposto a minha vida como as civilizações alienígenas. O que ele procura demonstrar com essa afirmação? Ele quer demonstrar que tem certeza de que existem civilizações extraterrestres. Por quê, né, pessoal? Ele quer demonstrar também que ele tem certeza que há vida inteligente, não é mesmo? Por quê? Se ele acha que os alienígenas estão organizados em civilizações,
Quer dizer que eles são, né, seres inteligentes, que organizaram a sociedade como a gente, que vivem em cidades, enfim, qualquer tipo de aglomeração de pessoas que seja organizada, que seja uma sociedade como é a nossa. Ou seja, inteligentes, né? E isso tem mais ênfase quando ele fala, né? Aposto a minha vida. Ou seja, ele tem muita certeza, né? Uma expressão que a gente pode usar quando a gente tem absoluta certeza. Ou seja, eu tenho tanta certeza que eu apostaria até a minha vida, porque eu sei que eu não vou perdê-la. Se eu apostar a minha vida, eu continuo vivo, porque eu tenho certeza que isso é verdade. E isso vai acontecer. E é o que ele diz aqui, né? Ele quer convencer a gente dessa possibilidade, né? Porque você pensa, se ele aposta até a vida, então por que deve ser verdade? Ele deve ter boas provas. Questão 5. A Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, é uma das mais respeitadas instituições de ensino e pesquisa do mundo. O texto, ao informar que Paul Horowitz é da Universidade de Harvard, busca produzir no leitor um efeito, uma reação. Qual seria essa reação? A reação de produzir ou aumentar a credibilidade do leitor em relação a essa pessoa ou tema. Por quê? Sendo uma universidade tão respeitada, né, tão importante, quando você diz que ele é dessa universidade, ele estudou lá, ele é um professor de lá, a gente já pensa, nossa, então ele deve ser muito inteligente. Porque se é uma universidade tão difícil de entrar, de estudar, de trabalhar, né, tão respeitada por todas as outras, então quer dizer que ela é muito boa. E se ela é muito boa, ele deve ser muito bom também. Então esse tipo de informação está no texto para nos convencer. Ela não está lá só porque quem escreveu o artigo de divulgação científica achou que seria legal que a gente soubesse, né, onde ele estudou, onde ele trabalha. Não, é porque isso vai ajudar a nos convencer que ele é uma pessoa que deve ser levada a sério. Questão 6. Em sua opinião, como as pessoas da Terra reagiriam se os pesquisadores e cientistas confirmassem a existência de vida inteligente em um planeta próximo do nosso? Como é, na opinião de vocês, é uma resposta pessoal. Então vocês vão responder nessa aí o que cada um acha, né? Reflitam sobre isso, né? Pensem, se fosse comprovado que há vida em outros planetas e outros planetas próximos, ou seja, que eles poderiam nos visitar, que a gente poderia visitá-los, o que vocês acham que as pessoas da Terra fariam? Coloquem nos comentários. Eu, particularmente, acho que se fosse possível que a gente chegasse até lá, as pessoas iriam querer que a gente fosse visitá-los. É o que eu penso. Todo mundo, ou por medo, né, de que eles visitassem a gente primeiro e desse alguma coisa errada, ou por curiosidade, ou por ganância, eu acho que é isso que aconteceria. Questão 7. Suponha que, de repente, chegasse à Terra uma espaçonave vinda de outro planeta. Como você imagina que seriam os ETs, quanto à aparência e aos conhecimentos científicos? Novamente, uma resposta pessoal, parecida com a questão 6. Então, de novo, pensem aí nessa possibilidade. O que vocês acham? Coloquem nos comentários aí junto com a resposta da questão 6. Eu, quanto à aparência, não sei, pessoal. Eu, sinceramente, tenho muita dúvida se eles seriam parecidos com a gente, se seriam como aqueles dos filmes. O que eu sei é que, quanto aos conhecimentos científicos, se são eles que vieram para a Terra primeiro, se eles têm espaçonaves que conseguem viajar, então eu imagino que eles tenham mais conhecimento, sejam mais avançados que nós. Porque nós temos espaçonaves que conseguem chegar à Lua, que conseguem sair do planeta. Mas para chegar em outro, demoraria muito tempo, né? Então, se eles conseguem chegar aqui, é porque eles têm espaçonaves super velozes. Então, eu teria um pouco de medo aí dessa questão. Questão 8. Nessa questão, nós iremos
né, fazer uma produção escrita. Qual será? Um esquema. E agora nós vamos ver como fazer um esquema. Para quem já fez, né, um esquema aí na hora de estudar, na hora de revisar um conteúdo, né, vocês podem fazer aqui como um tipo de revisão, né, se já tem tempo que não fizeram, se esqueceram um pouco de como fazer o esquema. Para quem ainda não conhece, nunca fez, só ouviu falar, vão aprender nessa questão como fazer um esquema, que, como eu disse, pode ajudar você em muitas questões, para revisar um conteúdo, para fazer um resuminho ali daquele conteúdo que você está estudando para depois, para fixar na mente. Então, o esquema serve para tudo isso. Primeira coisa que nós precisamos fazer é definir as palavras principais do texto. Então, você lê um texto ali para estudar história, por exemplo, né? Então, ao fazer o esquema, você tem que pensar quais são as palavras que resumem o texto, que são mais importantes, né? Então, por exemplo, na questão de história que eu falei. Então, as datas, um texto de história, podem ser importantes para você colocar no seu esquema. Nomes de pessoas, lugares, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, na Segunda Guerra, nós temos a data inicial, que é importante, a data final. Nós temos, por exemplo, alguns países e cidades que são centrais também para o conflito. A França, né, no dia D, em que começa a derrota dos nazistas. Hiroshima e Nagasaki, que foram atingidas pelas bombas atômicas. Então, se eu lesse um texto de história, por exemplo, sobre a Segunda Guerra, então essas seriam palavras principais no texto, palavras importantes. As ideias secundárias. Então, são aquelas que não são tão importantes, mas que ajudam a explicar. Né? Porque, por exemplo, se eu coloco lá a França, né, como palavra principal, mas tudo bem, a França foi importante na Segunda Guerra. Só que só França ali talvez não fique muito claro. Eu vou precisar das ideias secundárias no meu esquema para que eu consiga entender mais facilmente. Então, tudo bem, eu coloquei França. E por quê? Aí nas ideias secundárias eu poderia colocar, por exemplo, que foi por causa do dia D, né, em que os aliados ali, a França, a Inglaterra, os Estados Unidos, entram através da costa da França para atacar a Alemanha. De maneira resumida, é claro, né? Que eu só estou falando qual é a ideia secundária. Mas eu tenho que resumir essa ideia para caber no meu esquema. Porque senão, se eu colocar tudo isso, vai virar um resumo, né, pessoal? 3. Escolher uma frase curta que transmita cada uma dessas ideias, que eu acabei de falar. Se eu deixar um parágrafo todo, vai virar um resumo. Eu preciso que seja curto, por isso é um esquema. 4. Escolher uma representação gráfica que mostre a relação entre essas ideias. Isso é muito importante. Nós vamos ver no próximo slide, né, que é importante que as ideias elas estejam ligadas de maneira correta. Por exemplo, pensando lá no meu esquema de história. Eu coloquei lá algumas datas, coloquei Hiroshima e Nagasaki, coloquei França. Aí se eu ligar, aí eu tenho que ligar França a minha frase lá contando sobre o dia D. E eu tenho que ligar, por exemplo, Hiroshima e Nagasaki a 1945, que foi o último ano da guerra e que as cidades foram bombardeadas nesse ano. Então, se eu ligo, por exemplo, França em 1945, por exemplo, Hiroshima e Nagasaki e dia D, não vai fazer sentido nenhum. Então, eu preciso também que as imagens, o gráfico que eu fizer no esquema faça sentido. Sua tarefa agora é produzir um esquema sobre o texto que você leu. Há vários modelos, mas no exemplo abaixo você deverá preencher os quadros respondendo às questões de cada quadro. Então, o esquema ele é muito livre. Então, quando você fizer o seu, pense no que dá mais certo. O que você acha mais bonitinho, o que você acha que vai ser mais fácil de entender, o que combina mais com aquele assunto. Mas no caso aqui, para a gente fazer o nosso primeiro esquema, a questão nos deu um modelo. Então vejam que é uma hierarquia aqui. Eu começo do assunto, né, que é o mais geral,
até o mais particular, que são as ideias secundárias, né? A opinião do cientista 1, a opinião do cientista 2, o nome da ciência. Então, é assim que o esquema deve ser, né? Ele pode ser do mais geral para o mais particular. Eu poderia ter invertido também, tanto faz, mas é importante que a ligação faça sentido. Então, se vocês verem aqui, nesse quadrinho aqui do meio, nós temos o nome dos cientistas. E aí, os quadrinhos que falam, né, o que os cientistas disseram, está ligado ao quadrinho que tem o nome dos cientistas. Então, eu não poderia ligar aqui ligar o depoimento dos cientistas ao quadrinho que pergunta qual o nome da ciência. Não faria sentido. Então, são essas ligações que eu digo que são importantes. Então, aqui, um quadro que foi respondido. O assunto: possibilidade de haver vida inteligente ou não em algum lugar fora do planeta. Então, vejam que resumi numa frase todo o texto, né? O assunto principal do texto. Os cientistas Geoffrey Marcy, Paul Horowitz e Harold Klein. Então, aqui o que são duas opiniões dos cientistas. A primeira: a vida inteligente extraterrestre deve ser muito rara. Segundo ele, na Terra 100.000 espécies animais e só uma tem inteligência, que a gente sabe, como nós vimos no texto, que é a opinião do Geoffrey Marcy. Tem certeza de que há vida extraterrestre. Ele aposta a própria vida como as civilizações alienígenas. Opinião do Horowitz. No segundo: qual a ciência que estuda a vida extraterrestre? Tem uma perguntinha aqui e a resposta, que é a exobiologia. Pessoal, eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, podem perguntar nas aulas. E até a próxima!